Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos mais uma vez sai do estúdio e nosso convidado de hoje é o deputado federal Evair de Mello. Ele vai abordar vários temas, inclusive o impeachment do presidente da Câmara Federal. Vamos ouvir o que ele tem para falar. O programa Olho a Olho com Cida Campos recebe hoje o deputado federal Evair de Mello. Boa tarde, deputado. Boa tarde, alegria estar com vocês, que é uma boa oportunidade de conversar e trocar informação com o nosso povo e com a nossa gente. É verdade, um bate-papo gostoso, porque o programa é visto no mundo todo e pelo menos as pessoas que ainda não te conhecem, que não são de Cachoeiro, vão passar a lhe conhecer também o seu trabalho, né, deputado? É claro, assim, na verdade, na condição de mandato, é meu primeiro mandato, né? Eu tive uma vida muito ligada a Cachoeiro, inclusive pela minha formação, né? Eu fiz faculdade de administração de empresa e estudei aqui em Cachoeiro, na nossa FACAS. Então, de certa forma, eu me sinto assim até hoje na responsabilidade, como a FACAS é uma autarquia municipal, né? Eu tenho obrigação, né, claro, por todo o Espírito Santo, mas de devolver um pouco aquilo que Cachoeiro me deu. Como autarquia municipal, Cachoeiro então contribuiu para a minha formação. Eu espero com essa formação acadêmica que eu tive aqui em Cachoeiro, além, claro, de outras relações, trabalhar muito no meu mandato para devolver a esse povo, a essa gente, um pouco daquilo que um dia vocês contribuíram, que é tão importante, né? E a FACAS agora, inclusive, vamos anunciar nos próximos dias, até ampliando a sua disponibilidade de cursos. Eu tive a felicidade, inclusive, lá no Ministério da Educação, de relatar esse documento, né, pleitear junto ao nosso ministro. A FACAS oficializa, a partir dos próximos dias, curso de arquitetura, curso de engenharia e urbanismo. Com certeza é uma agenda que estava aberta em Cachoeiro. Eu digo assim, a minha escola, que tanto contribuiu para a minha formação, agora vai poder também trazer mais oportunidade para a nossa juventude e com cursos modernos, né, com curso, inclusive, que vai contribuir para a cidade, vai contribuir para a região e, claro, também ser formação para oportunidade de emprego e renda que o nosso povo tanto precisa e merece. O senhor sempre esteve voltado à agricultura antes de ser deputado. E por esta formação também, por esse conhecimento, essa tragédia na Mariana, essa tragédia que está atingindo o Espírito Santo, isso como profissional da área, o que o senhor tem a dizer a isso? Todos nós erramos. Isso que aconteceu em Mariana é, na verdade, um grande erro coletivo. Eu não vou dizer responsabilidade, mas um grande erro coletivo. Primeiro, a política errou. Ou seja, os nossos padrões políticos não são claros, a nossa regra política não são clara, porque cabe à política a construção dos nossos códigos de ética, da nossa legislação, e nós temos muita insegurança jurídica quanto a esse tema hoje. A ciência errou, porque também ali é uma obra de engenharia. Ou seja, a academia também cometeu os equívocos, né? Os nossos engenheiros que calcularam, que pressão de material, que fizeram o cálculo da barragem, né? Então, assim, ali tem um erro coletivo. Mas o Estado poderia ter fiscalizado mais. Todos nós erramos, porque nós hoje não temos segurança orçamentária para dar condições ao IBAMA, para dar condições ao DMPM de fazer fiscalizações corretas. Então, se não aprendemos por amor, não vamos aprender pela dor. Um erro que todos os brasileiros, de forma... Quer dizer, não é questão de culpa, mas é preciso, o dano está causado, o desastre ele está causado, uma tragédia está causada, e que sirva para nós pela dor. Essa semana mesmo tratei desse tema. A seca de São Paulo, a falta de água em São Paulo, é um dano ambiental tanto quanto da mesma proporção, porque você imagina que se secou a água em São Paulo, porque erramos nas nossas nascentes, erramos nos nossos rios, pensamos na nossa poluição. Então, assim, esses grandes exemplos de danos ambientais. Estou dizendo São Paulo porque assim, o Brasil só se comoveu para a agenda da água quando a maior cidade, uma das maiores cidades do mundo, a maior cidade brasileira, pela dor, sentiu a dor. Aí tocou a imprensa, sensibilizou todo mundo. Essa questão da bacia do Rio Doce, um rio federal, Sebastião Salgado, esse fotógrafo mineiro capixaba, né, que tem um trabalho espetacular, e aí a natureza é perfeita, assim, há sinais da natureza. Assim, o maior dano ambiental do Brasil hoje, com certeza, da nossa história foi o rompimento da barragem de Mariana. Mas, porém, as margens do próprio Rio Doce, nós temos no Instituto Terra o maior exemplo de recuperação da Mata Atlântica, vamos dizer assim, do Brasil e os maiores do mundo. Então, assim, a dor nos ensinou que possamos, claro, punição exemplar
aqueles que têm responsabilidade, né, readequação daquilo que for necessário, mas a lição é para todos nós, ou seja, a política não pode mais ser omissa ao debate, a qualificação daquilo que for necessário e também a técnica precisa ser vista e revista todo dia para que ciência e política possam entregar empreendimentos cada vez melhor para toda a sociedade. Deputado, a respeito da política, aproveitando esse gancho que o senhor me deu, Cunha, o que o senhor tem a dizer sobre o presidente da Câmara Federal? O senhor acha que a postura dele de não se afastar ou de reconhecer os erros, o senhor acha que politicamente o que seria correto hoje na atitude do presidente da Câmara Federal? Olha, eu sou muito tranquilo para isso. O Cunha foi um equívoco político de quem o conduziu à presidência da Câmara. O Cunha não virou presidente por acaso. Isso é preciso conversar com as pessoas. O Cunha está no seu 5º mandato, ele tem uma história de trajetória dentro da Câmara, ele foi líder de um partido na Câmara dos Deputados importante, agora chegando à presidência. Então o Cunha é fruto de um processo que foi construído junto com um grupo que o conduziu. E ele lidera esse grupo. Então o Cunha é a expressão de um grupo de dentro da Câmara dos deputados. E literalmente mostra mais uma vez como que a política errou, né? O Cunha operou um processo e hoje está operando um processo que está envergonhando os brasileiros e tenho certeza muitos daqueles que o conduziram a esse cargo também estão envergonhados. E o Cunha hoje, eu posso dizer com tranquilidade, eu fiz uma crítica no início do meu mandato, quando do debate da reforma política. Nós fizemos um debate da reforma política pautado que tínhamos que mudar o modelo de seleção. Aquela crítica, vamos mudar, se vai ser distrital ou não, se acaba a coligação ou não, se vale os acordos partidários ou não. E naquele momento, já lá em fevereiro e março, eu dizia, olha, não vai adiantar nada mudar o modelo de seleção, que é o modelo eleitoral, para colocar aqui dentro do Congresso Nacional. A pior coisa que o Brasil tem hoje. Por que a Câmara produz tão pouco? O senador Ricardo Ferraz pautou na sua apresentação em Cachoeira, assim, isso brilhantemente. Por que é tão moroso? Tem o tal do regimento interno da Câmara. E a Câmara dos Deputados, quando você chega lá, imagina que eu cheguei um deputado de primeiro mandato, pautado na agricultura, no desenvolvimento do nosso interior, né? E eu não sou avaliado pelo mérito, em momento algum, né? Eu me sinto feliz porque com uma boa relação com o segmento eu consegui me postar dentro daquilo que realmente eu tinha me motivado a ir para a Câmara. Mas o regimento da Câmara não considera o mérito, não considera o conhecimento, ele é atrasado, ultrapassado e ele é feito justamente para ser manipulado para aqueles deputados. Olha, deputado que tem prestígio na casa não é deputado que sabe tudo sobre água, sabe tudo sobre engenharia, sobre saúde, educação e segurança, não. Olha que vergonha, deputado que tem prestígio na casa é que o deputado que conhece o regimento. Quer dizer, a regra do jogo ela é mais importante do que a habilidade de jogar. É como se nós jogássemos futebol e o Messi, né, ou o Neymar não ter nenhum mérito com as suas habilidades individuais. Eles seriam avaliados porque eles conhecem a regra do jogo. É assim, esse é o Brasil. Por isso que essas forças indiretas que a gente chama, isso está atrapalhando o Brasil. O Cunha, na semana passada, quando fez a intervenção no Conselho de Ética, ele usou o regimento. E o regimento protege aquilo que ele fez, ou seja, ele suspendeu a audiência, a reunião da comissão de ética usando o regimento, porque ele é tido lá, como tantos outros, inclusive tem um até preso, né, que são deputados que conhecem o regimento. E esse é o Brasil das forças ocultas. Infelizmente, quem tem mérito nesse país, quem tem poder nesse país, eu aprendi isso aqui na minha faculdade, os meus professores, né, eu posso citar aqui o Wilson Márcio Depes, né, o Marinho, são pessoas conhecidas, o Volney, Antônio Campos, são pessoas que me formou na academia aqui de Cachoeiro, ou seja, as forças ocultas, ou seja, o regimento, que não é lei, nesse momento ele tem mais influência no Congresso Nacional do que propriamente a nossa Constituição aqui que a gente faz, ou seja, são esses equívocos do processo histórico, mas eu cito muito bem, quer dizer, eu fiz uma caminhada muito voltada para o interior. O Brasil e o Espírito Santo tinha essa agenda porque, eu sempre volto a dizer para você, sem conhecer o regimento da Câmara, nós éramos críticos ao regimento, mas pautado na verdadeira contribuição que nós poderíamos fazer. E o Brasil é rural. Por que eu digo que o Brasil é rural? Porque criaram para nós uma falsa impressão que o Brasil era urbano, o Brasil tinha se desenvolvido. Né, a gente está muito próximo aqui, a nossa querida Marataíza, a nossa Iriri, né, as nossas cidades próximas, as nossas praias aqui, né, a nossa Anchieta, Piúma e tudo mais, a gente sabe, a gente frequenta o mar de vez em quando, sabe que quando a maré está alta, está todo mundo sorrindo dentro da água, né, mas é a expressão que a gente usa, eu falo isso abertamente,
né, até para a gente descontrair um pouco, é quando a maré baixa que você descobre quem está pelado. A barriga aparece, né? A sua roupa não está muito bonita, ela aparece, né? As coisas aparecem e você rapidamente você corre da água porque você fica exposto. Quando a maré da economia brasileira baixou, só a agricultura pagou a conta, né? Você percebeu que a indústria, muito da nossa indústria, não a indústria de Cachoeiro, mas em grande indústria nacional, sistema financeiro, estava todo mundo escondido em cima de um falso modelo econômico e só a agricultura sobreviveu. Por isso, eu tenho uma dedicação na Câmara Federal, né, de um trabalho muito intenso, voltado para as coisas do interior do Brasil. Mas cuidar da agricultura não é só cuidar do leite, do café, não. Cuidando de água, cuidando de infraestrutura, cuidando de telefonia, porque se o Brasil organizar a sua base, e o rural, e dar condições para que a agricultura continue cumprindo essa premissa básica de produzir alimento, produzir água. A água nasce dentro de uma propriedade. E o superávit disso possa ser exportado, com certeza o Brasil vai reorganizar seu segmento, porque isso vai viabilizar a vida das nossas cidades. Cachoeiro tem pautado na indústria do seu comércio que precisa de água, que nasce numa propriedade. O que viabiliza uma indústria de mineração, uma serraria de mármore de granito, é água, né? O que viabiliza a estabilidade econômica é esse arranjo do nosso entorno. Por isso, esse meu mandato, eu tenho um mandato diferenciado, porque eu saí da discussão da política e estou fazendo as discussões de mérito, cuidando dos trabalhos de base para dar sustentação para que o setor produtivo, o setor comercial, as questões ambientais possam se reestruturar e reorganizar a sociedade. Essa é fundamental a participação dos movimentos sociais das nossas instituições. Olho a Olho, com Cida Campos. Neste bloco, o deputado Evair fala como ele vê que a justiça também está punindo os políticos. Que bom ver o Brasil sendo passado a limpo pelo Ministério Público, pela Procuradoria Federal. Que bom vermos políticos com mandato sendo punidos. Isso é exemplo à sociedade. Por muito tempo nós usamos mandato para nos escondermos de alguma coisa. É preciso trazer energia nova para essa nova geração, ou seja, precisamos ir para a política. Né, a igreja, as entidades, os sindicatos, as organizações, as pessoas de bem, né, que têm realmente a disposição de fazer uma contribuição coletiva, precisam de ir para a política, que não é vida fácil. Né? Política não é vida fácil, política não pode ser, mandato não pode ser muro para você se esconder quando você não quer ser visto. Então, política conversando com as pessoas e cuidando das coisas estruturantes. E outra coisa, levar o mérito, né? Levar a ciência, levar a tecnologia e não ser um político de empirismo, ser só uma política de relacionamento. É preciso apresentar claro para a sociedade para onde vai o seu mandato, conversar com as pessoas, porque o modelo que nos trouxe até aqui faliu. Isso é claro. Por que precisa de uma nova política? Porque o modelo faliu. E não é, volto a dizer, só mudar o critério de seleção. É a participação, é a presença, é a militância, as entregas, assim. Essa relação do dia a dia, conversa branca e franca. O político não pode ser um herói. O político tem que perder um pouquinho do status de autoridade, né? Ele é um servidor público que tem uma função com prazo definido para começar e para poder acabar, que tem que prestar conta realmente daquilo que vai ter utilidade e vai trazer solução para que as coisas possam acontecer um pouco mais branda e cada um aí pode realizar seu sonho, tanto na vida pública quanto no setor privado. Um passarinho verde me contou que o senhor tem pretensão política nas próximas eleições a vir candidato a prefeito em Venda Nova do Imigrante? Não há hipótese alguma disso acontecer. Eu tenho uma militância política em Venda Nova, moro em Venda Nova do Imigrante. Eu assumi um compromisso com os capixabas da agricultura e do interior. Inclusive, eu sou muito crítico quanto a isso. Se eu tivesse a oportunidade, eu ia criar um dispositivo legal para poder impedir isso. Eu tenho um contrato assinado com os capixabas de que eu pedi essa oportunidade para que eu tivesse um mandato de deputado federal, para representar a minha região e representar o meu segmento. Essa responsabilidade já foi dobrada, porque na região serrana, no Caparaó e no sul do estado, eu sou o único deputado federal que diretamente tive um mandato. Então seria uma covardia minha, com a minha até com a minha cidade, com a minha região. Imagina que todo o sul capixaba, né? E eu sou o deputado federal eleito com a maior votação em Cachoeiro. Eu tive uma votação bonita em Cachoeiro, até porque eu não tinha uma vida política aqui, mas os cachoeirenses que me conheciam do meu trabalho, ligado à agricultura, ligado ao cooperativismo, aos sindicatos, me deram uma votação bonita, uma covardia. Eu abri mão dessa oportunidade agora em busca de um outro projeto para continuar na política. Então, tenho o meu compromisso, a minha transparência, assim, eu tenho que honrar esse compromisso. Isso vai me dar currículo para que as pessoas possam acreditar no que eu estou fazendo. O mandato não pode ser trampolim de uma coisa para outra. E isso precisa ser mais conversado. Por isso que nós também chamamos de proteção política. Precisa conversar
para com as pessoas. Eu sei, é claro, dentro da discussão local, até porque um dia eu já disputei a Prefeitura de Venda Nova, eu tive uma votação, eu tive 49% dos votos naquele município. Tem uma expectativa, mas a partir do meu mandato, eu quero construir políticas públicas, precisamos construir lideranças para assumir Venda Nova, assumir Cachoeiro, assumir Castelo, ou seja, o meu mandato vai estar à disposição de toda a minha região e do meu segmento. Eu sempre digo isso, que no Espírito Santo todo eu sou agricultura, eu sou interior, identificado por essas coisas do café principalmente, essas coisas ligadas ao interior. No meu mandato federal, fiquei sozinho no Sul, que não foi bom. Né? O Sul precisa de construir essa agenda, nós temos chance, temos aqui 2 ou 3 deputados federais para representar bem a região, para representar bem as demandas, não ficar com briga interna, dividir receita de bolo não vai nos levar a algum. E eu quero ser essa peça, inclusive, para unificar o Sul. Claro, eu deixo claro a minha intenção de fazer um grande mandato. Se o meu mandato for bem avaliado, possivelmente eu vou colocar à disposição dos capixabas meu nome novamente, mas eu quero convocar outros capixabas, eu quero ir para a minha região, mas levar lá para Brasília, mais 2 ou 3 colegas do Sul com mandato de deputado federal, elegemos mais um senador novamente, o senador Ferraço, que tem uma identidade muito grande com o nosso Sul, ou seja, o Sul precisa de se organizar. Porque a política também ela é importante. Eu tenho feito essa minha atividade olhando, claro, para todo o Espírito Santo, mas eu tenho um compromisso de politicamente na Câmara Federal liderar o debate, as oportunidades para o Sul do Espírito Santo. Por isso eu estou aqui liderando um debate na nossa frente da duplicação da BR-101, que é uma obra importante, que nós precisamos disso. Eu estou liderando também uma frente importante, que é da Ferrovia 118, que vai ligar o Rio de Janeiro a Grande Vitória, que tem influência econômica importante. Estou trabalhando muito para viabilizar os portos de Presidente Kennedy, o nosso porto central, o porto de Itapemirim e tudo mais, porque isso tem influência econômica aqui. Trabalhando muito a questão da água. As minhas emendas de bancada, eu espero que o governo possa honrar esse compromisso. 100 milhões da minha parte de emenda de bancada foi destinado integralmente para a bacia do rio Itapemirim. Estou sendo defensor incondicional de uma luta difícil, de longo caminho, mas que não vamos desistir, que temos a nossa Universidade Federal Regional, para que possamos, além do Mais Médico, que já está trazendo uma universidade privada para Cachoeiro de Medicina, possamos ter no sul do estado também uma universidade pública de medicina, trabalhando para fortalecer a FACAS, ou seja, são tantas entregas nossas estruturais, é claro. E as minhas emendas estão todas destinadas para a nossa região, um compromisso básico com a saúde, que vive esse desespero, né? Por isso compromisso aqui com o Hospital Infantil, com o Hospital Evangélico, né? Com a nossa Santa Casa e todas as entidades sociais de Cachoeiro, né? Toda a rede hospitalar do nosso Sul, porque o Sul tem história, tem valor, tem tradição, tem oportunidade, tem um povo maravilhoso, é uma região de talentos. Né? O atual vice-presidente da Caixa Econômica é um cachoeirense. Essa semana nós tivemos a felicidade de receber a notícia que o próximo vice-presidente da Caixa do Banco do Brasil vai ser quase um cachoeirense, né? Me perdoe a brincadeira aqui, vai ser um amigo nosso, nascido aqui em Muqui, né? que integra a sua região. Então aqui é uma região de talento, uma região que deu tantos talentos na música, no esporte e na política. Né? O Sul Capixaba tem esse histórico, e essa nova geração, peço, claro, a compreensão de todo mundo. Não é fácil viver o ambiente político atual de Brasília, né? É uma brincadeira, que as pessoas me conhecem, eu sempre digo isso. Lá, dentro do Congresso, nós somos farinha do mesmo saco, mas eu digo que a mandioca é outra. Ou seja, ou seja, por que eu digo isso? São outros valores, né? São outros procedimentos, é uma outra formação. Então a gente precisa do carinho, da compreensão, e essa velha política, é isso que nós estamos vendo aí, esses acordos de bastidor. Política tem que ser tratado na rua, dentro das entidades, com transparência. E parar de achar que tem que ficar conspirando as coisas, tem ideias geniais. Não, as coisas são simples, é uma forma bacana de ir participando, de construindo. E eu tenho muita confiança, assim. Eu estou muito feliz com o meu mandato. Eu tenho dedicação naquela casa muito grande. Um deputado federal, em média, tem 4 a 5 funções na casa. Eu tenho 26. Todos os meus mandatos, as minhas responsabilidades voltado, pensando em políticas estruturantes. Por isso que eu estou pautando política do café, política do leite, política do cacau, política da telefonia rural. Um projeto meu maravilhoso, porque a concessionária colocava o telefone só no centro da cidade. As pessoas moram nos distritos, nas comunidades. É um projeto que eu tenho muito orgulho disso. Olho a Olho, com Cida Campos. Neste bloco, o deputado Evair fala sobre o nosso rio Itapemirim, que está praticamente seco. Relatei essa semana e aprovei também um projeto do pagamento por serviços ambientais. O que é isso? É poder construir uma política unificada da água, porque a água nasce, imagina que a água que
nós estamos tomando aqui em Cachoeiro hoje, coletado no Rio Itapemirim, ela está nascendo numa propriedade lá dentro do Caparaó. Esse produtor que preserva essa nascente, ele tem a sua área física reduzida da exploração. A agricultura é negócio a céu aberto e o produtor não tem contra-cheque. Então nós precisamos de construir um mecanismo para compensar esse produtor, para que ele possa ser o grande guardião e a água possa chegar com melhor qualidade aqui em Cachoeiro. Cachoeiro tem um problema sério, a única fonte de abastecimento da nossa cidade é o Rio Itapemirim. Que está praticamente seco, né? Pois é, esse é um problema nosso. Imagina o drama de Colatina. Tem um erro da política quando isso aconteceu. Precisamos de começar a desenhar o modelo de ter fontes alternativas. Queira não, mas e se um dia tivemos em algum momento, por alguma ocasião, um problema igual teve no Rio Doce? Cachoeiro está sem água. Ou seja, essa agenda precisa ser construída. Qual é a nossa fonte alternativa? Então, essa inteligência, o meu mandato é um mandato voltado para a gente realmente fazer essa conversa com a comunidade e construir essa inteligência para dar condições do quê? O comércio possa empregar, o comércio possa vender, a indústria possa se instalar, o processo de educação. E Cachoeiro tem que ser um grande centro realmente de ciência e tecnologia, de formar pessoas. E essa capacitação nossa. Olha só, Porto Central, Presidente Kennedy. Vamos imaginar que a nossa ferrovia 118 ela venha a ser efetivada. Vamos duplicar a nossa BR-101. Temos todo esse investimento nosso para recuperação e restauração da bacia do Rio Itapemirim. Cachoeiro, com os investimentos na área médica e de saúde, vai ser um polo integrador para o Espírito Santo importante, e o sul do Espírito Santo precisa de Cachoeiro. O Sul só vai ser feliz, o Sul só vai sorrir se Cachoeiro se reencontrar, porque aqui em Cachoeiro tem pessoas, tem empresas, tem nosso investimento, e o cooperativismo é uma grande ferramenta para isso, porque ela integra as pessoas. Então, nós temos aqui referência tanto o nosso Crédito Rocha quanto o nosso Sicoob. Nós temos a Celita, são referências assim, do cooperativismo que une as pessoas. E esse unir no cooperativismo é romper as barreiras das vaidades. Então, planejar Cachoeiro é planejar Castelo, é planejar Guaçuí, é planejar Alegre, é planejar Mimoso do Sul. Assim, eu estou muito confiante, estou muito animado, apesar da política em Brasília. Então, essa discussão por lá, eu acho que é uma discussão do passado, cuidando do dever de casa, para que depois que passar a turbulência política, nós tenhamos feito o dever de casa e possamos dar um passo à frente, se Deus quiser. Deputado, para nós encerrarmos o nosso bate-papo no programa Olho a Olho com Cida Campos, lógico que eu não vou deixar de fazer essa pergunta ao senhor. Cachoeiro e Itapemirim, política, Prefeitura de Cachoeiro e Itapemirim. O senhor pretende indicar alguém através do PV? O senhor pretende fazer alguma coligação? Qual a sua visão hoje referente à Prefeitura de Cachoeiro e Itapemirim? Essa é uma pergunta boa, inteligente, e vai um pouco da minha caminhada política. Eu não gosto dessas coisas de vem um político de fora que tem um mandato superior para tentar indicar alguém para a cidade. Esse modelo não funciona, esse modelo faliu. Eu acho que a sociedade de Cachoeiro precisa de se unir. Cachoeiro tem muitas entidades organizadas, sindicatos, associações, cooperativas, clubes que se reintegram. Acho que Cachoeiro precisa começar a construir uma agenda de futuro. Não dá para poder olhar para o passado. Então eu quero que a sociedade de Cachoeiro participe. Eu tenho incentivado muito os jovens a vir para a política. Eu sou um exemplo disso. Eu abri mão de uma carreira técnica que estava caminhando para fazer uma opção, nesse momento, de estar na vida pública. Eu queria fazer uma convocação aos empresários, à juventude de Cachoeiro, de homens e mulheres de bem, venham para a política. Não é só a prefeitura, nós temos Câmara de Vereadores, nós temos as nossas entidades, as nossas associações. Eu tenho certeza Cachoeiro tem talento, tem grandes nomes e pode fazer um grande impacto, porque o próximo prefeito não dá mais para você ir para a rua, prometer A ou B. O próximo prefeito tem que ser um gestor para cuidar das cidades, tanto da questão orçamentária quanto da questão política. E vamos encontrar um nome para unir a cidade, não em torno de um projeto A ou B ou C, mas um projeto para organizar Cachoeiro, fazer uma agenda administrativa. O prefeito hoje tem muito impedimento burocrático. Então, faz parte de um passado essa história de aparecer um mágico dizendo que vai resolver a saúde, a educação, a segurança. Não. Precisamos de gente com a chamada visão sistêmica, que consiga olhar, e claro, de relacionamento.
O homem público, o prefeito, ele é sim um síndico. Ele tem que ir para a rua, conversar com as pessoas, ele tem que unificar a Câmara de Vereadores, trabalhar junto, porque o Legislativo cumpre um papel importante. O prefeito hoje tem que ter a clareza do papel do Ministério Público, e o município só vai evoluir com o Ministério Público atuante, né, com o Judiciário atuante. Então, ele tem que ser um elo de ligação. É mais um homem de bom senso e equilíbrio do que propriamente um gênio que tem fórmulas mágicas. Homens públicos que tiveram fórmulas mágicas, eles fracassaram. Nós precisamos hoje de gente simples, de gente do povo, que tenha bom senso e equilíbrio para poder conhecer, ser tecnicamente preparado e ter sensibilidade de gente. Vir para a vida pública, acima de tudo, é gostar de gente, conversar com as pessoas. Se nós construirmos um ambiente melhor no público, com certeza o privado ele se organiza e com isso é emprego, é renda e futuro. Eu tenho certeza, assim, eu estou muito feliz porque Cachoeiro está fazendo esse debate, está vivendo o final de um ciclo. Eu estou vendo assim, muito juízo e muita responsabilidade nas lideranças aqui constituídas e outras novas, nesse espírito de realmente dizer, vamos fazer o debate, vai ter eleição, vamos fazer discussão, mas aquele que foi escolhido pelo povo vai ter a sensibilidade, ter o bom senso, o equilíbrio e a humildade de saber que é um passo à frente, que vai fazer com que Cachoeiro continue sendo essa cidade importante de referência, não só para o Espírito Santo, mas com certeza para todo o Brasil. Eu sinto falta também de mulheres na política, inclusive Cachoeiro Itapemirim. Eu acho que as mulheres estão um pouquinho amedrontadas, não sei. Como mulher, eu sinto essa falta. E acho que não só o PV, como o PMDB, como todos os partidos deveriam olhar mais para esse lado. Até porque, eu sempre digo, deputado, que as mulheres têm o poder de convencimento. Um homem não suporta, dependendo do coração de sentimento do homem, não suporta ver uma mulher chorando. Então quem não chora não mama, não é? Então eu acho que aqui, nesse bate-papo entre eu e você e o mundo todo, começa a puxar também as mulheres, não só os jovens, porque as mulheres têm medo de encarar isso, porque em alguns momentos os homens talvez se acham assim, porque eu sou homem, talvez eu tenha a condição melhor de conduzir a política, talvez porque a política tem muitas coisas sujas, talvez porque a política é difícil, mas não, eu acho que nós também somos capazes. Olho a Olho, com Cida Campos. Neste bloco, o deputado federal Evair fala sobre mulheres na prefeitura. O PV de Cachoeiro tem mulheres filiadas no quadro e com certeza, se derem oportunidade, o nome delas vão ser apresentados e quem sabe chegou o momento de uma mulher ser prefeita de Cachoeiro. Se for pelo PV, com muita felicidade, por isso nós cuidamos do quadro. O PV está preparado sim para apresentar um nome de uma mulher para disputar a prefeitura, disputar a Câmara de Vereadores, mas volto a dizer, não é olhar só para a prefeitura e a Câmara de Vereadores, as nossas entidades, os nossos hospitais, a nossa associação. Eu gosto dessa coisa claro, toda regra existe exceção, mas essa coisa de mulher prefeita tem se mostrado casos de sucesso. São mais carinhosas, são mais atenciosas, são mais sensíveis, né? Com raras exceções, dificilmente você vê mulher envolvida em escândalo na política. É isso é um bom sinal, isso é uma boa referência. Então, me agrada muito essa história das mulheres ampliarem os seus quadros na política. O PV de Cachoeiro está se preparando para apresentar num grande impacto da sociedade, quem sabe aí uma surpresa de mais uma batalhadora de uma mulher para disputar a prefeitura. Mas o mais importante disso é um grande impacto da sociedade para o bem de todos. Essa eu não sabia, mas foi muito bom saber. Pois bem, eu lhe agradeço, deputado, pelo bate-papo aqui no programa Olho a Olho com Cida Campos. Eu agradeço a todos vocês internautas. Continue aí, continue mandando suas sugestões e obrigado pelo carinho que nós temos recebido. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço a oportunidade e pode ter certeza que o deputado Evair de Mello vai estar sempre com vocês, conversando. A vida na política não está fácil. Preciso de oração de vocês, preciso da fé de cada um de vocês, do compartilhamento de cada um de vocês. E definitivamente vamos parar de fazer política de bastidores e vamos fazer política no meio do povo, conversando com as pessoas. Daí vem a inteligência e vem a proteção divina. Ou seja, não é no bastidores, é no meio do povo que a gente constrói um Cachoeiro cada vez melhor. Isso é verdade, o povo está cansado de sofrer. Chega, vamos dar um basta. Até o próximo Olho a Olho com Cida Campos. Até já. Olho a Olho, com Cida Campos.